Eu já estou aqui com a doutora Isabel Martinez. Hoje vamos falar sobre os tratamentos estéticos pro verão, né, Isabel? Como vai? Tudo bem? Tudo bem. E tem muita coisa que ainda dá tempo da gente fazer para ficar mais bonita, né? Dá. Rapidinho, mas dá. E eficiente, né? Eficiente. Só tem que também equilibrar um pouquinho, como a Maitê sempre fala, Por isso que eu falei, também não adianta você sair de lá e comer um pernil inteiro, Pois é, né? pois um é. hambúrguer master. Não dá. Não dá. Vamos ver aqui, começar com nossos mitos e verdades, aí a gente vai indo para a mesa para mostrar. Na terceira idade, não é mais possível tratar flacidez e celulite. Mito, não é? Então, Kátia, olha só. Eu trouxe um negocinho de brinquedo. Ó, dessa vez eu fiz brincadeira com a bolinha, tá? Isso aqui é celulite? A celulite. Isso aqui é que a gente olha aqui, a gente fala assim, é parecido com alguma coisa que eu posso ter pelo corpinho. Pois é. Então, assim, pra isso aqui, pra responder... Pra dar aquele efeito visual que ninguém quer ter. Isso, aquele efeito. Lembra que uma vez a gente brincou da puxadinha do Capitonê? Lembro. Olha o que nós fizemos, ó. As bolinhas. Tá. Aí, olha, vou fazer pra cá, mostrar pra você que é assim, vê se tá bom. Isso, aí tá bom. Ó, aqui é aquelas fibras, tá? Então, a celulite, pra gente entender, são células de gordura que ficam inchadinhas e causam uma inflamação entre elas. Isso mesmo. Olha o que acontece. Aqui é a pele, aqui é a gordura. Tá. Então, nós estamos falando dessa parte inferior, que você não consegue ver. Não essa parte superior, tá? Então, eu ampliei para poder ver. Aí, nós montamos o quê? As células de gordura, né? Os vasinhos e as fibras. As traves de fibrose, que, ó, elas vão fazendo, ó, e vai dando essa sensação, ó. Do Capitonê. Do Capitonê. Daquela repuxada, que é esse furinho. Que é esse furinho aí, ó. Cada covinha que a gente não gosta dessas é um desse mesmo. Repuxadinho. Mas se a gente tivesse só 3, tava bom. Tava bom, né? Então, é uma pertinho da outra. É uma pertinho da outra e às vezes as fibroses, pelo processo inflamatório que acontece aqui, pela reação que acontece aqui, tá? Ela pode ser maior ou menor. Então pode puxar mais, ó. Pode ver uma fibrose mais intensa ou menos. Que são os tais níveis, né? De celulite. Isso mesmo. A gente tem as fotinhos aqui pra gente ver, olha, os desenhinhos. Grau 1 é aquele que a gente aperta. Isso aí. Aperta, aparece. Isso aí. Grau 2. Já começou a aparecer uns furinhos espalhados. Isso. O 3 já tá complicado. E o 4? Intenso. O 3 e 4 causa muita dor, como muita gente fala? Nossa, Kátia, fantástico. Sim, causa. Causa, é? Então, não é estético. A gente brinca muito que é estético, né? Fala, olha, é estético. Não, isso daqui tem que ser tratado, porque dói. O paciente senta, dói. Ele anda, dói. A pessoa sente dor, a paciente sente dor, tá? Tá. Então, ali, o que acontece? Eu tenho a celulite e também tenho um pouco de flacidez. Junta tudo, né? Junta tudo. Mas, normalmente, quando a gente tem celulite, isso também acaba causando uma facilidade para flacidez? O que acontece? Quando você tem uma celulite e um processo inflamatório intenso, olha, posso mostrar uma coisinha aqui? Olha aqui, ó, você tá vendo, ó? Isso aqui é uma flacidez já, ó. Tá já vendo? tá fazendo dobrinha aqui, ó. Isso aí. Lógico que tem a parte da obesidade, tem a parte da celulite. Por quê? Porque o que é a obesidade? Eu aumento o número... A Maitê fala muito da obesidade. O que acontece? Ela aumenta muito o número dessas células aqui, que são de gordurinha, tá? Entre elas. Então, você vai aumentando, e aí acontece o que quando eu tenho isso? A gordura localizada, a celulite, tá? E eu posso piorar a flacidez? Posso, porque eu tenho um processo inflamatório. Lógico que existem outros fatores que pioram muito mais. Agora, por que tem tanta gente com celulite perto do joelho? Você fala, gente, mas perto do joelho não parece que tem tanta gordura. Não tem tanto músculo e aí uma gordura aparece mais, é isso? Kátia, olha só, certinho, vamos pensar assim, aqui eu tenho um músculo grandão, né? Grande, forte, né? Que as pessoas movimentam muito e eu preciso dele para quase tudo, né? E aqui eu vou tendo o paciente que tem a tendência a isso, eu vou tendo um acúmulo de gordura maior e a flacidez. Junto os Então, dois. olha aqui, você vê que é uma pele flácida, se você palpar ela está flácida, então você vai juntar as duas coisas. E isso aqui incomoda muito, as pessoas não usam short. Isso aqui também, ó. Também. Ó, dá pra ver aqui. Também. Os riscos, isso aqui é tudo gordura e flacidez, né? Flacidez e a gordura que tem as fibrosezinhas, que é as bolinhas que você colocou. Tá. Então, o que acontece?
Aí vem a nossa perguntinha lá. Que eu já vou voltar e a gente vai falar dos tratamentos já. Bom, voltando para a doutora Isabel Martinez, ó, você falou da terceira idade, se é mais possível, não é mais possível tratar a flacidez e celulite? É um mito, né? É um mito. Basta querer, né, Isabel? Lógico, claro, cara. O que acontece? As pessoas acham que chegou na terceira idade, não pode tratar nada, não pode fazer nada. E pode, porque responde, deve, porque responde muito aos tratamentos. Só tem que fazer de forma adequada. Sim. Tratamento certo, de acordo com a tua necessidade, Sim. né? Vamos ver mais um? Não existe tratamento para flacidez de abdômen. Ah, tem que ter, né, gente? Por que não? Então, pois é, existe, não existe? As pessoas acham que, não, vamos direto para a faca. Existe? Existe. E o que a gente pode fazer para tratar essa flacidez de abdômen? Então, olha, se não existe é um mito, então vamos tratar? Vamos, com então o quê? vamos lá. Olha só, Kátia, que legal. Que brinquedinho é esse? Ah, nossa, esse é legal. É legal? Esse daqui... Esse é para celulite? Então, esse aqui Flacidez. é para flacidez. Esse daqui é para celulite. Então, esse aqui é da flacidez de abdômen? Você pode tratar flacidez de abdômen, braço, Tudo? tudo. Mas como que ele age? Até pescoço e rosto. Ah, é? Eu acho que... Não sei se tem uma foto, mas... Tem foto aí? Deixa eu ver. Olha como é que ele age. Ele é muito interessante. A técnica... olha que legal. A técnica dele chama-se ultrassom microfocado. Uma técnica diferente. Ele emite, tá, essa energia em profundidades diferentes. Por isso que aqui tem 3 pontinhos. São 3 intensidades e profundidades Diferentes, tá? Então, o que acontece? Esse daqui, ele vai até 1,5, tá vendo? Então, eu venho até aqui. Tá. Aí tem um outro que vai até no meio. E tem um outro que é 4, 4,5, que eu venho até na profundidade. Mas aí se decide qual que eu vou usar de acordo com a necessidade? Isso mesmo. E com a região que eu vou tratar. Tem regiões que pedem uma intensidade maior e outras uma intensidade menor. Tem regiões que pedem uma profundidade Tá. maior e uma menor. Por exemplo, o queixo aqui, ó, a papadinha. Essa pede uma intensidade menor? Essa daí eu vou trabalhar numa intensidade média, porque aí depende, numa profundidade grande. Então não é Porque, só a assim, intensidade, é a que conta, profundidade intensidade também. E profundidade. Que Você legal. entendeu, Kátia? E esse daqui é uma outra tecnologia. Então, aquele lá, eu só vou pegar para ficar na minha mão só para te mostrar uma coisa. Diferentes. Isso, ó. Esse daqui, eu vou trabalhar... Ó, parece uma pistolinha. Parece. Esse é de 4 e 4,5, tá vendo? Tá. Então, eu vou a 4 e 4,5 de profundidade, mais ou menos, para as pessoas entenderem. Então, eu vou mais profundo, tá? Eu vou tratar a flacidez. Tá. Aí, eu trato a flacidez em vários níveis. Ou perto do músculo, que é aquele ponto que foi lá para baixo, ou mais para cima, na derma inferior. Agora, por que trata a flacidez? Estimula a produção de colágeno? Isso mesmo. E aí, o que eu faço? Eu estimulo uma produção de colágeno, tá? E vou fazendo com que aquela pele fique substancialmente mais resistente. Tá? Dói? Esse daqui, um pouquinho. Agora, esse daqui, que é essas bolinhas aqui, tá vendo? Sei, que tem vários, tá vendo? Isso daqui é um ultrassom microfocado e isso daqui é uma radiofrequência. Mas isso aqui é para celulite, não é para Isso flacidez? daí você também trabalha com a celulite. Esse você faz para celulite, também utiliza na flacidez, que é exatamente aquela foto, tá vendo? Ó, são as bolinhas, eu vou emitindo a onda, vou trabalhando nas gorduras, tá? E você vai diminuindo? Isso, você viu? Kátia, você vai esvaziando. Isso aí. É como se a gente pegasse uma bexiguinha e furasse com um Eu até trouxe um alfinetinho pra você se divertir. Que beleza! E tem mais um detalhe. O quê? Antes de você trabalhar com a sua bexiguinha. O quê? Você pode trabalhar, diminuir a gordura. Desta forma, diminuindo o tamanho do adipócito, né? Da celulinha de gordura. Ou você também tem uma técnica super nova. Qual é? Que junto você consegue trabalhar melhor. É uma técnica associada? São mais um aparelho. Por exemplo, uma criolipólise. O que é trilipólise? A criolipólise. Você congela a célula de gordura, tá? Então, aquele ali, você viu que a célula diminuiu de tamanho. Então, você vai... Ela tava gordinha, ela diminuiu. Isso mesmo. Aí, eu acho, se eu não me engano, não sei se tem um videozinho... Tem outro, Ocimar? Que vai mostrar pra você o quê? A célula sendo congelada. Essa daqui? Congela a célula? Congela a célula. Mas congela e faz o que com a célula depois? Então, aqui, olha que interessante. Eles fazem o seguinte, ó. Esse aqui é um aparelho, suga, tá?
Então, todos os aparelhos de criolipólise, porque criolipólise é uma técnica, tá? Tá. Todos os aparelhos fazem o mesmo mecanismo. Suga, tá? Congela as células, tá? E aí, o que vai fazendo? Olha, as células do adipócito, elas vão sofrendo uma situação que se chama de... O nome é assim, apoptose, morre. Olha, elas vão começando... Congela e mata? Elas vão diminuindo. Agora, diminui tudo? Não, não vai diminuir tudo. Não, porque também não dá, né? Você entendeu? Mas quanto que diminui? Não diminui tudo, mas diminui 10%? Então, aí, Kátia, Depende é um de cada ser um. humano, né? Tá. Então, a gente não pode dizer que você diminui 1000%, 10%, 20%. E hoje, o que se faz? Aquilo ali congela, né? Eu congelei. Aí depois, o que você vai fazer? Melhorar a vascularização e melhorar a flacidez. Então, você pode fazer crio. Hoje tem técnicas associadas. Você faz a crio, faz radiofrequência, tá? Trabalha com ultrassom, você trabalha com várias técnicas. Agora, gente, não adianta a gente falar, que legal, posso fazer tudo isso, vou continuar comendo feito uma louca sem fazer atividade física. Para dar continuidade a esse resultado, a gente tem que mudar hábitos, né? Isso mesmo. Não é? Isso mesmo. Porque depois, se a gente não faz isso, a gente, tá bom, matou aquela célula, mas a gente tem outras tantas que estão vazias que podem inchar. Isso mesmo. Não é? Isso mesmo. Por quê? Porque não mata tudo. Então, as pessoas imaginam o seguinte, olha, eu vou fazer um aparelho, eu vou fazer uma lipo, vai matar tudo. Não, se você não tiver ou começar com hábitos saudáveis, você não vai melhorar. Não vai ter isso para sempre. Isso né? mesmo, exatamente. Bom, foto que eu tô adorando o assunto, tem muita coisa pra gente perguntar. Tantas dúvidas, manda suas perguntas também. A Selma perguntou o seguinte: quantas sessões de criolipólise são necessárias para notar a diferença no corpo? Tem uma gordura debaixo do bumbum. Ah, é aquela tal bananinha horrível que a gente tem, né? Que não sai por nada. Posso fazer nessa região, na parte interna da coxa, culote? Selma, obrigada pelo carinho. Pode sim. Pode? Tá, Kátia? Pode, tá? A criolipólise, você faz ela geralmente com um tempo mais espaçado entre uma sessão e outra. Tá? Ah, tá. Não são várias juntinhas? Não, você não faz várias juntinhas. Ah, tá. Por isso, hoje, a tendência de se tratar um combo, tá? Você faz a criolipólise, você congela e usa outras tecnologias juntas. Você vai associando várias tecnologias, isso mesmo. Né? Você vai associando para poder trabalhar melhor aquela região, tá? E tem sim, assim, dá para fazer sim, pode ser feito no interno, pode ser feito no culote, porque existem, você viu que existe o equipamento, todos eles têm um cabeçotezinho. Sim, depende. Tá? E depende da região, isso mesmo. Mas tem um limite que eu posso fazer por dia? Então, na realidade, o que acontece? Você faz um período, né? Você vai fazer mais ou menos, vamos supor, você faz 1 hora, tá? Tá. Agora você tem limite de prega. Ah, entendi. Você entendeu? Por exemplo, você viu que você tem que sugar? Sim, sim. Se eu tenho uma prega pequena, quer dizer, pouquinha, não tem como você sugar, o aparelho não vai sugar. Sim, aí eu tenho outros métodos. Aí você tem outros métodos que são muito bons também e que você também vai associar, e aí você usa os outros métodos para esse tipo de tratamento. Então a primeira pergunta dela, quantas sessões são necessárias, depende, né? Isso aí, vai depender. Talvez para a Selma nem a criolipólise seja o ideal. Tem que ir no médico para verificar, né? Exatamente, exatamente. Mas, isso. gente, o legal é a gente descobrir que não é uma técnica, não é a criolipólise que é fantástica. A gente tem uma gama de novas tecnologias, né? E isso, Kátia, as pessoas perguntam muito, tá? E vem toda hora na revista, na televisão, vi com um amigo, com amiga. Hoje nós estamos falando do nome da técnica. Existem vários aparelhos, você tem que descobrir qual é a técnica. Eu vou fazer o quê? Tá? Porque aparelhos existem infinitos. Tem muitos, né? Tem muitos aparelhos. A técnica é a mais importante e a associação delas sempre é muito bom, porque você mexe cada hora com uma coisa. De um jeito, né? Isso mesmo. Vamos ver mais uma? Lívia, após o nascimento do meu filho, eu fiquei com uma flacidez no abdômen, apesar de já ser bem magra. O que posso fazer nesse caso? Nossa, Lívia, olha, isso é uma coisa que acontece muito, né? As mães, após ter o bebê, ter uma certa flacidez no abdômen. O que você pode fazer? Pode tratar com aparelhos para flacidez. Lógico que tem que ver o nível, mas pode sim. Assim que o seu obstetra liberar, você pode, porque não existe contraindicação para amamentação. Mas alguns médicos pedem para esperar e isso vai muito do seu obstetra. Então, ele liberando, pode fazer esses aparelhos que não tem problema nenhum, tá? Só depende deles e vai melhorando a flacidez, porque você vai estimulando o colágeno daquela região e contraindo. Mas consegue reverter até que grau? Ou melhorar até que grau de flacidez? Porque tem gente que emagrece demais, é diferente do caso da Lívia.
Apesar que tem mulheres que mesmo depois do bebê nascer, volta mais, outras voltam menos. Tem um limite que você consegue reverter dessa flacidez? Kátia, o que acontece? Se o paciente tiver muita pele, vou dar um exemplo, o paciente emagreceu 70, 50 quilos. Quer dizer, muita coisa, muita né? pele. Forma que tem aquele avental. Isso aí, você não consegue, você vai reduzir. Lógico, tem pacientes que não querem cirurgia, você vai reduzir, mas você não vai chegar no ideal que ele deseja. Entendi. Então, qual é o limitante? Também é o ideal do que o paciente deseja. Isso tem que ser um princípio básico, né? Você vai estar melhor do que você estava antes. Isso mesmo. Agora, uma coisa interessante é assim, eu melhoro bastante, melhoro. Lógico que depende muito, Kátia, porque tem pessoas que, no caso dela, teve o bebê, só que às vezes elas começam a não se alimentar de uma forma adequada, Sim, é tá? verdade. E aí você não tem produção de colágeno adequado, tanto pelo estresse que ela está vivendo e tal, então você não responde tão bem, mesmo associando técnicas, porque hoje em dia o que mais se fala é da associação de tecnologias, tá? Então melhora bastante, tá? Melhora muito. Então, Lívia, conversa com o seu médico obstetra e depois busque uma orientação de um outro médico, se ele liberar tão rápido para você poder fazer seu tratamento. Vamos ver mais uma? Maria Lúcia, tenho 64 anos e não consigo usar shorts nem vestidos na calor, pois morro de vergonha das minhas pernas, parecem casca de laranja. Qual o melhor tratamento para mim? Nossa, olha, que interessante, né, Kátia? É aquela que você tá chamou... falando agora, né? Isso mesmo, que chamou atenção e você fez questão de mostrar a questão das bolinhas, do capitonê, que a gente sempre brincava. Olha, o tratamento, existe o tratamento. Na questão da celulite, Kátia, a coisa mais importante que as pessoas precisam entender é que é uma coisa crônica. Tá? Ela vai estar sempre tratando. Mas todas essas técnicas que nós falamos, radiofrequência existe, monopolar, são nomes estranhos, só para a pessoa falar assim, eu fiz uma radiofrequência, mas você tem que ver se é a mesma. Né? Isso Sim. mesmo, a mesma radiofrequência. E dá para ela melhorar, e melhora bastante. É como acontecia com laser, que você fez laser, mas são tantos tipos de laser. Isso mesmo, Não é? exatamente isso. Então, mas dá para melhorar, não é porque você tem 64 anos que você não consegue voltar a usar um short. Você só vai ter que ter a disciplina de fazer o tratamento. Porque o tratamento, ele vai lá, estimula o colágeno. Então eu vou lá, dou comidinha para a pessoa e ela tem que trabalhar, tá? A célula tem que trabalhar. Só que ela não trabalha sozinha. E tem um limite de sessões, dependendo do procedimento que você faz por semana? Na maioria das vezes, depende. Depende do aparelho. Tem aparelhos que a gente tem que fazer 2 vezes por semana, tem aparelhos de 3, tem aparelhos de 15 em 15 dias e tem aparelhos de 1 vez por mês e 1 vez por ano. Então, olha, tá vendo como é bem diferente? Por isso que a gente tem que ir num médico para ele ver qual a nossa necessidade e qual a melhor técnica, porque são várias. Sim, tem aparelhos, por exemplo, ultrassom microfocado, o que a gente faz? 1 vez por ano. Aí você associa outras técnicas para flacidez que vão estimulando. Bom, tem muita solução e muita pergunta também. Eu já volto e a gente continua. Agora, voltando com a doutora Isabel Martinez, a Joana diz o seguinte: faço academia todos os dias, mantenho a alimentação balanceada, mas o culote insiste em permanecer. Somente cirurgia plástica conseguiria eliminar os culotes? Ouvi dizer que os tratamentos podem ajudar, mas não eliminam de vez. Kátia, é assim, Joana, obrigada pelo carinho. Tem que ver o paciente, tá? Os tratamentos, o que eles vão fazer? Eles vão diminuir a célula de gordura e dependendo do tratamento, ou ele vai alterar a célula totalmente, vai murchar ela, ou vai diminuir ela, igual você mostrou no vídeo, ou murcha ou quebra. Os aparelhos, eles ajudam os pacientes que não querem fazer cirurgia ou que a cirurgia não vai bem naquele caso. Porque ajuda bastante. Tem pacientes que têm um culote que é para trabalhar um pouquinho e pronto, entendeu? Então você não precisa estar sempre fazendo só a cirurgia. Você pode fazer outras coisas. Opções, sim, né? Sim. Gente, por isso que é difícil para um médico responder quando não se vê o paciente. Esse nosso espaço aqui, então, prova que é importante o que a gente faz no Mulheres, essa prestação de serviços? Porque às vezes você pode ficar deprimida, e tem muita mulher que fica assim. Muita. Deprimida, homens também, né? Deprimidos, chateados, autoestima enterrada, porque acham que não tem solução para o seu problema e a gente mostra aqui que tem. Agora, para saber a solução certinha para o seu problema com individualidade, marque uma consulta, compareça direitinho, siga as orientações do médico, de alimentação, exercícios, a periodicidade que você vai ter que fazer o seu tratamento. Sim. Né, Isabel? Nossa, olha, porque Kátia, senão é difícil falar de uma forma globalizada, né? Puxa, geral. Gente, olha, é fantástico. Eu não tenho nem que completar. Porque assim, o que você fala todos os dias,
Isso é tão importante, as pessoas desistem delas. Não, gente, não pode desistir, não. E às vezes a gente conversa, né? Você passa, às vezes, não, olha, Kátia, não sei o que, poxa, eu queria... Então, assim, não desista de você, porque tem tantas coisas. Às vezes as pessoas falam assim, doutora, eu não consigo fazer um equipamento. Mas, poxa, faça massagem, aprenda a fazer. Você pode usar, né? Tanta coisa, mas não desista. Dá trabalho? Sempre vai dar. Gente, viver dá trabalho. A gente não vai desistir de viver por isso, Pois né? dá trabalho todos os dias. Quem tem filho, não cria o filho com tanto carinho, não dá trabalho, mas não é um amor. Claro, é fantástico. Então, agora é o tempo de cuidar da pessoa. E você sabe que muitas vezes nós mulheres a gente faz isso. A gente tem a escala de prioridades que começa. Filho é o topo da pirâmide. Aí depois vai descendo, marido, mãe, cada um põe na sua sequência. Mas você mesmo tá lá embaixo. Você nunca se cuida. É exatamente isso. E é aquela história do avião, né? Em caso de despressurização da cabine, coloca a máscara primeiro em você e depois no outro. Exatamente Não é isso. verdade? Exatamente. E aí quando fica avó, agora é o netinho. Piorou. Aí você vai descendo mais ainda da escala. Então, mas não seria muito gostoso você ir pra praia, não ter vergonha de colocar o seu maiô, seu short, e brincar com seu netinho? Vida, né? Isso mesmo. Então, Isso olha, gente, converse com o médico. Fala assim, eu não tenho dinheiro para isso, nem para isso, mas tem uma outra técnica que é mais ideal. Converse, você vai buscar sempre o melhor para você, de acordo também com a sua condição financeira, né? Tente, né, Kátia? Às vezes a gente olha uma fruta e fala assim, nossa, eu não vou comprar isso porque deve ser muito caro. Mas não custa perguntar, tenta. Não vai perder nada. Não vai perder nada. É verdade. Vou passar para vocês os contatos da doutora Isabel Martinez. Tem o site que é o www.clinicamartinez, é Martinez com z.com.br, Facebook Clínica Martinez e o Instagram, @doutora Isabel Martinez. Se você quiser sugerir algum tema, fique mais do que à vontade, mande pra gente. Doutora Isabel explica brilhantemente, cheia de desenhos e coisinhas, pra gente entender o conceito. E depois entender que tem tratamento sempre pra gente melhorar, né? Obrigada. Obrigada. Mais uma vez.